Sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Marcelo de Macedo Vieira. Vamos falar da radiciação, parte 1. Radiciação. O que é radiciação? Radiciação é a operação que realizamos quando queremos descobrir qual o número que, multiplicado por ele mesmo uma determinada quantidade de vezes, dá um valor que conhecemos. Um exemplo: qual é o número que, multiplicado por ele mesmo 3 vezes, dá como resultado 125? Por tentativa, podemos descobrir que 5 vezes 5 vezes 5 é igual a 125, ou seja, 5 ao cubo é igual a 125. Escrevendo na forma de raiz, temos, então aqui está, a raiz cúbica de 125 é igual a 5. Portanto, vimos que o 5 é o número que estamos procurando. Símbolo da radiciação e o que significa cada termo. Então, para indicar a radiciação, usamos a seguinte notação, Essa aí é a notação, raiz enésima de x. Então, sendo n, o que é esse n? O n é o índice do radical. Indica quantas vezes o número que estamos procurando foi multiplicado por ele mesmo. X, o que é esse x? X é o radicando. Indica o resultado da multiplicação do número que estamos procurando por ele mesmo. Exemplos de radiciação e como se lê. Aqui o lê-se raiz quadrada de 400. O segundo exemplo aqui lê-se raiz cúbica de 27. Lê-se raiz quinta de 32. Atenção, não esqueça que quando não aparecer nenhum valor no índice do radical, o seu valor é igual a 2. Essa raiz é chamada de raiz quadrada. A raiz de índice igual a 3 também recebe um nome especial e é chamada de raiz cúbica. Se o valor do radicando for 0, independentemente do índice da raiz, o resultado será 0. Vamos falar agora das propriedades da radiciação, notação e exemplos. As propriedades da radiciação são muito úteis quando necessitamos simplificar radicais. Propriedade 1. Radical é escrito como potência. Então, já que a radiciação é a operação inversa da potenciação, todo radical pode ser escrito na forma de potência. Ou seja, aqui eu vou ter a raiz enésima de a elevado a m é igual a elevado a m sobre n. Um exemplo é raiz quadrada de 4 ao cubo é igual a 4 elevado a 3 quintos. Observem, que o índice do radical passa a ser o denominador da fração do expoente. E o expoente do radicando, que no caso aqui é m, passa a ser o numerador. Para você memorizar um artifício, quem está no sol vai para a sombra, quem está na sombra vai para o sol, ok? Propriedade 2. Operações com índice e expoente. Primeira operação, vamos falar da multiplicação. Multiplicando-se índice e expoente pelo mesmo número, a raiz não se altera. Então, essa é uma das propriedades do radical. Então, eu tenho aqui raiz enésima de a elevado a m. Isso aqui vai ser igual a raiz np, raiz enésima de I vezes p, de a elevado a mp. Então, ou seja, esse valor aqui algébrico que está no primeiro membro tem o mesmo valor do segundo, ou seja, os radicais aqui
o valor algébrico não se altera. Um exemplo, aqui eu tenho a raiz quadrada de 16, né? Nós sabemos que a raiz quadrada de 16 é igual a 4, né? Tá aqui, 4. Então vamos fazer aqui algumas manipulações, né? Então, primeiramente vamos fatorar o 16. Então, fatorando eu vou ter a raiz quadrada de 2 elevado a 4. Observe que eu vou multiplicar o índice e o expoente do radicando por 2. Então ficou raiz quarta de 2 elevado a 8, né? Porque 2 vezes 2 é 4, tá aqui, e 4 vezes 2 são 8. Então observe que agora ficou raiz quarta de 2 elevado a 8. Confere? Raiz quarta, então vai ser igual a raiz quarta. Quanto é que dá 2 elevado a 8? Eu posso fazer essa potência aqui, que nós já vimos potenciação. Então vai dar 256, né? E a gente sabe que isso aqui vai ser igual a 4 também. Confere? Tanto, né, eu posso multiplicar como posso dividir. Ou seja, na divisão, divide-se o índice e o expoente pelo mesmo número e a raiz não se altera. Ou seja, quando tem um radical e você divide, né, o índice e o expoente da potência do radicando, o seu valor algébrico não se altera, né? Então, um exemplo, raiz quarta de 256. Observe aqui agora, né? Eu vou fazer uma fatoração aqui do radicando 256. Nós já vimos, né, que ele é 2 elevado a 8, né? Então aqui eu vou fazer raiz quarta de 2 elevado a 8. Então eu vou dividir o índice e o expoente por 2. Então ficou 4 por 2 de 2 elevado a 8 por 2. O 4 por 2 fica 2, então raiz quadrada, eu não preciso colocar o índice. Aí ficou 2 elevado a 8 por 2, que vai dar 4. Então observa que ficou raiz quadrada de 2 elevado a quarta. Então 2 elevado a quarta, aplicando aqui a potenciação, vai ficar 16. Ou seja, a raiz de 16 é 4. Então observe que o raiz de 16 eu posso multiplicar, eu vou achar o 4, como posso também dividir, eu vou achar o mesmo 4, tá? Propriedade 3. Operações com radicais de mesmo índice. Então, primeiro multiplicação. Então, multiplica-se os radicandos e mantém-se o índice do radical. Então, quando eu tenho uma multiplicação de dois radicais de mesmo índice, qual é a regra? Conserva o radical, né, ou mantém-se os radicais, mantém-se o radical, né, de mesmo índice, confere, e multiplicam-se os radicandos. Exemplos: raiz cúbica de 9 vezes a raiz cúbica de 3, observem, mesmo índice. Então, conserva o índice, que é raiz cúbica, e multiplicam-se os radicandos, tá? Então, fica a raiz cúbica de 9 vezes 3, que vai ficar a raiz cúbica de 9 vezes 3, 27. Né? A gente sabe que a raiz cúbica de 27 é igual a 3, porque 27 é 3 ao cubo, né? Por isso aqui vai ser 3. Eu posso também fazer uma divisão. Então, na divisão de radicais de mesmo índice, certo? Vai ficar, qual é a regra? Divide-se os radicandos e mantém-se o índice do radical. Por exemplo, eu tenho aqui raiz enésima de A dividido pela raiz enésima de B, né? Observe que, como tem os mesmos índices, transforma-se numa raiz só, fica a raiz enésima da fração AB. Essa propriedade aqui ela só é válida se o B for diferente de zero, porque não há divisão por zero, tá? Exemplo: raiz quadrada de 27 dividido pela raiz quadrada de 3. Então, aplicando aqui a propriedade, ficou raiz quadrada de 27 sobre 3, que é igual
a raiz quadrada de 27 por 3 dá 9. Então ficou raiz quadrada de 9, que é igual a 3, né? Ou seja, raiz quadrada de 9, 3. Propriedade 4. Cálculo da potência de uma raiz. Ou seja, a potência da raiz pode ser transformada num expoente do radicando para que a raiz seja encontrada. Observe que a raiz enésima de A, né? Essa base, que é a raiz enésima de A, ela vai estar elevada a um expoente m. Confere? Então, esse expoente aqui, ele vai entrar para dentro do radical, certo? E ao entrar, vai se transformar num expoente do radicando, ou seja, vai ficar raiz enésima de A elevado a m. Vamos ao exemplo. Raiz quadrada de 2. Então, esse 4 vem aqui para dentro e se transforma num expoente do radicando. Então, ficou raiz quadrada de 2 elevado a quarta. Que a gente sabe que 2 elevado a quarta é 16. Então, ficou raiz quadrada de 16. E a gente sabe que a raiz quadrada de 16 é 4. Então, isso aqui é igual a 4. Quando o índice e a potência têm o mesmo valor, ou seja, a raiz enésima de A elevado a n, esse n entra para dentro do radicando, transformando-se no expoente do radicando. Aí eu vou ler raiz enésima de A elevado a n. A elevado a n. Como o índice e o expoente são iguais, eu posso fazer aqui um cancelamento, né? E de acordo com a propriedade, isso é igual a isso, que é igual a A. Um exemplo, raiz quarta de 2 elevado a quarta vai ficar raiz quarta de 2 elevado a quarta. Cancela os 4, fica 2 somente. Propriedade 5. Cálculo da raiz de raiz. Então, a raiz de uma outra raiz pode ser calculada mantendo-se o radicando e multiplicando-se os índices. Então, a raiz enésima da raiz mésima de A vai ser igual a raiz nésima vezes mésima da raiz de A. Um exemplo, a raiz quadrada da raiz cúbica de 64 vai ser igual. Multiplicam-se os índices, 2 vezes 3, 6, tá aqui. E ficou raiz de 2 vezes 3 da raiz de 64, né? Então ficou raiz sexta de 64. Ou seja, 64 eu posso fazer uma fatoração, vai ficar 2 elevado a sexta. Então ficou raiz sexta de 2 elevado a sexta. Aplicando a propriedade anterior, cancela o 6 com 6, fica 2. Então isso aqui é igual a 2. Bons estudos a todos e fiquem em casa.